CSI da Aviação. Documentários UEPES 2283. Cultura organizacional. Eu recomendo que você assista ao outro vídeo, se ainda não assistiu, onde eu falo sobre o que é cultura organizacional, no episódio Titã, tá? E aqui vou falar um pouquinho mais. Lá no Titã foi utilizado uma situação marítima em termos de organização, concepção, é a mesma que acontece na aviação. Eu utilizei o termo psicopatia aeronáutica, eu tenho que frisar isso, que o pessoal está incomodado, né? Outro dia alguém me incomodou, né? Me ligando, já falei isso, uma autoridade, pedindo para eu tirar esse vídeo e parar de usar esse termo. Eu falei para ele, ô, autoridade, você tem que ficar preocupado com quem está matando gente, não é comigo não. 154 pessoas no voo 1907, 199 pessoas no TAM 3054, aqui 62 pessoas no voo IPES 2283, Mamona Assassina 7. Eu não estou matando ninguém não, tá? Tem que ficar preocupado com quem está matando gente. Eu estou apenas explicando os fenômenos que têm acontecido na aviação. E esse aqui é muito importante. Então, o Titã, assista esse episódio, até recomendo que assista antes deste, para entender essa cultura. E hoje vamos falar sobre o Boeing 737 MAX, tá bom? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que nosso foco aqui não é fator humanos, né? Não é, mas eu vou usar a cultura organizacional. Eu recebi muitas perguntas para explicar o que é cultura organizacional. A finalidade desse vídeo é explicar isso, mas só lembrar que eu estou explicando, não estou justificando, mesmo porque, se isso aconteceu dentro desse acidente, os responsáveis, os envolvidos, não, dentro do plano da perícia aeronáutica, não serão isentos de responsabilidade, tá? A nossa abordagem bem sucinta dentro da psicologia, psicanálise e neurociência, áreas em que eu atuo também em torno de 20 anos, mas o papel maior é linkar essas áreas dentro do direito e mostrar como é que o direito, os operadores do direito, delegados, promotores, juízes, advogados, peritos, vão ver essa concepção. Deixo bem claro, Mentes Perigosas. Para mim, todo mundo tinha que ler esse livro que fala, né, de uma forma muito clara o que é narcisismo e o que é psicopatia. Eu faço a pergunta: na aviação existem esses fenômenos acontecendo? Fica aí a dica, a pergunta. Leia esse livro. Para mim, todo mundo tinha que ler esse livro aqui, independente da área que atua. É muito importante. Psicopatia, né? Eu vou falar aqui sobre psicopatia, mas eu quero deixar bem claro que o filme, ou melhor, o que eu vou comentar aqui, eu fiz um documentário bem rápido na net, no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre psicopatia aeronáutica, que você pode ver lá. E também Queda Livre, são dois filmes, dois episódios, na realidade, no Netflix, você tem que ler. Pessoal, vamos lá? Promotores, advogados que querem atuar, jornalistas que querem atuar na atividade aérea, em caso de acidente principalmente. Assista a esse vídeo aqui, vocês vão entender o que é psicopatia aeronáutica. Esse vídeo aqui é sensacional, na realidade, esses dois episódios. Tá bom? Lembrando, fica aqui o convite, eu vou deixar aqui, tá no link, na descrição do vídeo, o link onde eu falo sobre esse fenômeno, né, um vídeo que está sendo muito debatido. Eu acho que eles vão querer tirar do YouTube, mas quero ver tirar tem que tirar da cabeça da comunidade aeronáutica, não é do YouTube. A autoridade que ligou para mim para eu tirar do vídeo tem que tirar, fazer um trabalho para tirar essa concepção da cabeça do engenheiro, do piloto, do mecânico, do controlador, da comissária, da comunidade aeronáutica. Não é do YouTube não, tá? Se retirar esse vídeo do YouTube,
eu vou continuar falando, não vai mudar nada. Mas esse é o caminho errado, tá bom? Ah, tem alguém incomodado, o pessoal está ofendido. Psicopatia aeronáutica, o termo psicopata não ofende ninguém. Só ofende os psicopatas. O narcisista não ofende ninguém. Só ofendido quem é. Então, se tem alguém sendo ofendido, ele pode ser objeto de investigação aí pelos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e assim por diante. Tá bom? 2 acidentes, um ocorreu, tá? É o 737 MAX, tem um número a mais aqui, né? Boeing 737 MAX, não é 737-3 não, que não existe o 737, tá? Então, é o Boeing 737, deixa eu corrigir o outro aqui também, né? Max, deixa eu salvei, voltando aqui, isso. Senão o pessoal vai comentar, não vai comentar tá? Não vai comentar o acidente, nem a concepção. Ah, o professor às vezes falou aquilo, mas tudo bem, vamos lá. Olha, o primeiro é o voo Lion Air 610, 29 de outubro de 2015, tá? 189 vítimas. Caiu no mar da Indonésia. Menos de 6 meses depois, nós tivemos o voo da Ethiopian Airlines 302, 10 de março de 2019, menos de 6 meses depois. 157 vítimas fatais, né? Foi lá na Etiópia. Os 2 acidentes em menos de 6 meses mataram 346 pessoas. Gente, entender este acidente dentro da cultura organizacional é uma coisa mais importante, muito interessante que nós podemos fazer e entender, tá? E entender isso aqui. Falei do pecado original no outro vídeo, né, que é a concepção, para mim, a primeira psicopatia do mundo, quando Adão recebe uma ordem, não cumpre e transfere a culpa. E nós vimos lá que uma das características do narcisista e principalmente do psicopata é não aceitar o erro, negar o erro e caso se verifique o erro, o resultado passa para as outras pessoas. Na cultura organizacional, estão falando de sistema, onde são envolvidas várias pessoas, mecânico, piloto, copiloto, comissário, gerente, supervisor, inspetor, são muitas pessoas envolvidas numa operação aeronáutica. E todas as pessoas precisam trabalhar como um sistema em prol da segurança. Em prol da segurança. Se houver um ou mais componentes, indivíduos desassociados da segurança, comprometeu todo o sistema. E o problema é esse, que quando um sai da linha da segurança, trabalhando, agindo irregularmente, se a sua conduta der resultado a um acidente, na aviação, não tenham dúvidas, ele vai transferir. Uma que ele vai negar, não é bem isso, esse não é o meu papel. Inclusive, dica aos peritos aeronáuticos. Quando trabalhando com acidentes aeronáuticos, nós sabemos que existe aí um componente de pessoas das mais variadas áreas, né? E para trabalhar no papel de indiciamento, acusação, é um trabalho árduo do perito. Identificar quem era responsável por quê? Quem liberava o avião? Era o DOV, era o mecânico, era o gerente, era o inspetor. Saber conhecer isso é um trabalho muito importante do perito. E quando, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns acidentes, quando se trabalha com isso, é um chuta para lá, um chuta para cá, que ninguém tem noção. Não foi ele, não foi eu, esse não era o meu papel, essa não era a minha função, na realidade é negação e transferência de culpa. Saber quem faz o quê e se dentro do desdobramento dos fatos, se a conduta ou omissão de alguém deu causa e resultado. Este, para mim, é o papel. Eu vou até falar aqui, em poucos peritos conseguem identificar isso aí. Tá? Para mim, é arrogância. Tá? Nós falamos isso no outro vídeo, é a arrogância. Lembrando, tá? Lembrando que haverá sempre um desfecho jurídico na responsabilidade jurídica. Repito, se aquilo
que foi falado no CENIPA, numa investigação técnica, for bem trabalhado dentro de uma investigação jurídica, não tenho a menor dúvida que haverá desfecho aqui. Voltando lá para o 737, tá? Foram 2 acidentes. Rapidamente aqui, tá? Eu gostaria que você assistisse o vídeo na Netflix ou até o meu documentário que eu faço um resumo. Havia uma concorrência entre a Boeing e a Airbus. E a Boeing queria acelerar o projeto de uma determinada aeronave. Para ela vencer ali o mercado, ela precisava se adiantar, mas em relação à Airbus. Mas se ela se adiantar, na realidade, se seguisse todos os protocolos, a certificação da aeronave, apresentando às autoridades aeronáuticas ali do FAA, por exemplo, dos Estados Unidos, ou da outras agências de outros países, levaria muito tempo. Então, para isto, eles quiseram economizar tempo. Deveriam desenvolver uma nova fuselagem diante dos motores que elas tinham. Não ia dar tempo. Então, vamos fazer o seguinte, para evitar um desgaste maior de tempo e também financeiro, o que eles fizeram? Fizeram uma aeronave nova com uma fuselagem velha. É mais ou menos isso. Repito, no Netflix você vai ter, e no meu documentário você vai ver isso com mais detalhes. Só que houve um probleminha dos motores em relação a... Não houve ali um fit, né? Eu ia falar cabelo, né? Não coube. Para isso, eles desenvolveram um dispositivo que chamava MCAS para solucionar esses problemas aqui. Então, sem entrar em detalhes técnicos, a aeronave tinha um problema. Para solucionar o problema, eles instalaram um dispositivo na aeronave, só que para certificar, homologar, validar tecnicamente, levaria mais tempo. Então, vamos instalar e vamos ficar quietinho. Não falaram nada. E não avisaram os pilotos, não conheciam esses dispositivos e não eram também preparados, para que, caso o dispositivo entrasse em pane, como resolver esse problema. Então, os pilotos eram ignorantes e muito menos treinados, né? E aí foi o que aconteceu. No primeiro acidente, houve um problema nesse dispositivo e logo após a decolagem, a aeronave caiu. 5 meses, menos de 6 meses depois, um outro voo, mesma coisa, deu um problema no sistema, e a aeronave logo após a decolagem caiu. 2 acidentes em situações semelhantes logo após a decolagem. No primeiro acidente, a Boeing já sabia o que aconteceu. E mesmo sabendo o que aconteceu, colocaram culpa na tripulação. Olha só, eles sabiam que tinha um dispositivo que não tinha sido divulgado, alertado e nem treinado. E mesmo assim, colocaram culpa na tripulação. Não negaram e transferiram culpas. No outro acidente, depois corre a investigação, e tem um segundo acidente. E no segundo acidente, eles também colocam culpa na empresa, porque a empresa não treinou. E vocês não vão achar que coisa mais doida. Então, no primeiro acidente, eles negaram e culparam a tripulação. Não sei o que, tem um procedimento aqui. Tem. Aí eles falaram, tem um procedimento, tem um dispositivo, e esse dispositivo se chama MCAS, e a tripulação do segundo voo treinou. E mesmo, olha que coisa interessante, seguindo o procedimento indicado pela Boeing, caiu. Vocês vão ver o desfecho. Então, mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. O que é que aconteceu aqui? Vários técnicos, vários engenheiros aeronáuticos sinalizaram o possível acidente. Muitos foram contra e não adiantou. E quem assiste o documentário vai ver que essa falácia da organização
ela é trazida à baila. Não pode, gente. Não pode. E, inclusive, é, vocês vão ver lá técnicos, engenheiros estão lá dando seus depoimentos. Não é o professor Casino que está falando isso. Eles eram ameaçados a serem transferidos, eram ameaçados serem demitidos. Teve um episódio muito interessante lá que eles nesse momento, a Boeing muda a sua estrutura de administração e aspecto financeiro ele é muito mais, o aspecto financeiro torna-se muito mais importante que o aspecto técnico. Eles falam isso. A nova administração quis fazer de tudo para ganhar mais dinheiro e que fizesse qualquer coisa para isso. E o que ficou afetado em termos de projeto é sim a engenharia, isso que ficou muito patente, a engenharia, a mecânica, e eles falaram, mas não adiantou. O projeto, igual o Titã, o projeto saiu do jeito que o CEO, o proprietário quis. E aqui, a administração falou mais alto que o aspecto técnico. A aeronave decolou. Então, que fica aqui, bem patente, nesse filme, que fica aqui convite, vocês vão assistir, é que a cultura organizacional. E alguns engenheiros caíram fora. Do Titã, a maioria caiu fora, os técnicos, não, isso não é para mim não. Né? E, inclusive, no caso do Titã, o engenheiro usou essa expressão. Isso é coisa de narcisista, isso é coisa de psicopata. Lá ele usa essa expressão. Não sei se tinha conhecimento da área de psicopatia, neurociência, psicologia, mas ele utilizou. E aqui a gente vê a mesma coisa. Como é que um projeto que compromete a segurança do voo, como é que, inclusive, um dispositivo que não foi certificado, não foi homologado, ele é omitido. Ele é escondido. Gente, vamos lá. Como é que se explica isso? Como que se explica isso? Olha, você vai voar com um avião que tem um dispositivo, o piloto não sabe, inclusive as companhias aéreas exigiram um treinamento maior. Outra coisa que eu preciso falar aqui, para que certificasse a aeronave com esse dispositivo, exigiria também mais treinamento dos pilotos, deslocamento dos pilotos e assim por diante. E eles utilizaram o seguinte argumento: o avião que nós desenvolvemos não requer novo treinamento, porque é semelhante aos outros 737. Então, eles propuseram a falta de um treinamento extra como uma ferramenta de vendas. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quem assinou esse projeto? Como que dentro da organização, no caso o Titã, o mecânico frustrado, ele saiu. O mecânico frustrado está aí feliz, que ele tem a livre consciência de que ele nunca matou ninguém, ou, se não matou ninguém, nunca participou de um projeto de matança. Ele tem. E aqui? Como é que você vai trabalhar? Você sabe que um projeto é ilegal, sabe que um projeto é irregular, que não obedece aos parâmetros de segurança, não obedece aos regulamentos, e você está dentro desse contexto e você dá uma de inocente. Você acha que você é inocente, ainda que você não tenha dado causa ao resultado de uma forma direta. A pergunta que eu faço é o seguinte: de forma indireta você não deu? Jornalista que fez a pergunta para mim. Eu estou explicando. Se você acha que essa cultura organizacional justifica, está um assunto aí para autoridades judiciais responder para nós. Eu quero ver. Eu, como jurista, eu tenho a plena certeza que não justifica, tá? Se vai justificar, se eles vão aceitar, tá aí, é outro assunto. Pecado original. Negação e transferência de culpas. Arrogância. Para mim, muitos casos de organização cultural, cultura da organização, sistema organizacional, o nome que vocês querem dar é com vocês, mas para mim não tem outro nome senão arrogância, prepotência, com desfechos interessantíssimos dentro da culpa, podendo
sair da culpa e passar para o dolo. Aí eu vou, outra vez, na última aula, eu vou remeter aos peritos. Se um perito trabalhar muito bem com um delegado, um promotor, juiz, que normalmente esses profissionais não entendem aviação, se souber fazer esta tradução dos aspectos técnicos, tem aí uma importância dentro da responsabilidade jurídica. E aí, não será demasiado repetir, não apenas, eu não me refiro a esse acidente, tá, pessoal? Porque esse acidente tem muita coisa a ser descoberto ainda. Tá? Mas o pessoal da manutenção, segurança, operações, se você cumpre ordem ilegal, se você é conivente com manutenção irregular, se você não reporta, vou dizer uma coisa para vocês. É muita inocência, ingenuidade acreditar que isso não vai ser descoberto. É muita inocência. Na hora do interrogatório, vão abrir o bico. E dentro de um aspecto jurídico, dentro das técnicas do interrogatório, dentro das técnicas das perguntas, um bom delegado vai descobrir tudo, promotor, juiz, perito. Então, fica aqui um alerta, né? Repito, não estou afirmando que isso aconteceu no acidente de voo IPES 2283, mas tudo isso que eu estou falando será objeto de investigação neste sentido. Cuidado com a MEL no GUL regulamentação. O inspetor despachou uma aeronave abaixo da MEL. A aeronave voou com item no GUL. O piloto tripulante voou regulamentado e aceitou porque foi pressionado. Não existe essa pressão. Isso não é verdade dentro do aspecto jurídico. Fator humano, fatores contribuintes, aqui é causa e culpados, tá bom? Caminhando para o final, Chapecoense, né? Se não me engano foi em 2016, uma aeronave com uma equipe de atletas de futebol decolou da Bolívia para a Colômbia e a aeronave caiu, morrendo ali 77 pessoas. 2016. Olha que coisa interessante. Eu fiz um vídeo uma vez comentando. Eu só falei dos fatos. Inclusive, eu fui o primeiro na mídia a falar: vamos questionar a autonomia. Eu tive essa dúvida e não deu outra. Aquela dica que eu dei, eu fui o primeiro a falar muito antes de começar qualquer investigação. E a autonomia, 2 horas e 42 minutos. Autonomia. E o tempo de voo, 2 horas e 42 minutos. A aeronave não tinha combustível extra para uma alternativa e nem combustível extra para uma espera. E precisou fazer espera. E caiu. Eu só falei isso. Que a aeronave voou dentro de umas condições irregulares no que se refere à autonomia. Tempo de voo, autonomia, aquilo lá. Eu fui muito combatido por muitos profissionais da aviação. Falei, gente, não matei ninguém não, quem matou 77 pessoas não fui eu não. E esse avião já tinha esse procedimento mais ou menos há 3 anos. Como é que o copiloto aceitou isso? Despachante de voo, não sei, não estou falando que o despachante, o Dove, foi culpado. O mecânico, quem é? A pergunta que eu faço é a seguinte: quem é que estava envolvido nesta operação? Ah, Calazans, aí eu fui insultar, eu falei para esse profissional, que é inclusive um piloto internacional, eu falei, companheiro, eu só relatei os fatos, você está batendo em mim? A aeronave fazia 3 anos, fazia esse procedimento, e eu que estou apanhando, não estou entendendo. Aí ele usou a expressão: não, Calazans, você tem que entender a cultura da organização, que ninguém é culpado, que é um queijo suíço. Quem come queijo é rato. Aí eu faço a pergunta: você é homem ou você é rato? Esse negócio de queijo suíço aí, tudo bem. Dentro do aspecto técnico, muito bom. James Raisin, tudo lá. Eu entendo isso aí, estudei muito tempo isso aí. Mas dentro da cultura jurídica, você achar que o mecânico, o Dove, ou seja lá quem for, despachou a aeronave com irregularidade e ele faz parte dentro do sistema, que ele não é culpado, ele é uma vítima, não. O sistema jurídico não vai ver esse profissional como vítima.
E provavelmente, de acordo com o desenrolar, ele pode até ser responsabilizado. Repito, para ninguém me processar, porque resolver o problema eles não resolvem não, mas processar a gente eles são bons nisso. Não estou me referindo ao 2283, tá? Eu estou me referindo à cultura organizacional que está sendo questionada. E a cultura organizacional, em muitos outros acidentes, ela foi sim a causa do acidente e não argumentos para isentar de responsabilidade. Tá bom? Eu estou acabando aqui o episódio de hoje, tá? Você faz aí os seus comentários e convido você para visitar outros episódios para que você tenha um entendimento. Esse episódio por si só não dá um cenário completo, é uma peça do grande quebra-cabeça. Eu estou fazendo, gravei uns episódios relacionados à responsabilidade, dolo e culpa. Aí você vai entender melhor esse assunto aqui. Então, esse é o documentário do WIPED 2283, onde o professor Calazans promove vários episódios para que você entenda o contexto de responsabilidade. Esses dois episódios falam sobre cultura organizacional. Para mais informações, o professor Calazans vai promover encontros onde a gente vai debater o que foi apresentado aqui. Participe da Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos, é um grupo do WhatsApp, professor Calazans, com o QR Code ou o link que eu vou deixar na descrição, e você vai ter informações e receber os links de todos os outros episódios. Sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um grande abraço e tudo de bom.